E a vida ofereceu-me a história mais bonita que eu tenho para contar, mas ser livre dá muito mais trabalho. A criança tem direito a ter pai e mãe. Eu gostava que ele me dissesse em que estudo é que leu isto, porque não existe. Portanto, acho que respeitar a bagagem é respeitar a criança. Elas próprias se tornam crianças parentalizadas. E isto é que é grave. Fugiu do conforto para a fome, porque era onde tinha amor. Acho que só o conservadorismo bacou o que é que pode justificar este tipo de coisas. Agora é que E este plot twist? Olá Marcela. Olá Mafalda. Olá Gonçalo. Olá, Mafalda. Sejam bem-vindos ao nosso podcast para um divórcio mais consciente. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Gonçalo. Estamos muito contentes de ter-te aqui. Obrigado. Temos aqui o Gonçalo de Oliveira, promotor de parentalidades diversas, autor e ativista do projeto Pai para Toda a Obra, Exato. uma iniciativa que acompanha quem passa pelo processo de adoção, famílias homoparentais ou famílias não convencionais. É pai desde 2018 por via da adoção, primeiro a solo, e mais tarde voltou a ser pai, mas já casado com Miguel. Tem-nos oferecido um testemunho de vida, que é possível romper padrões, convenções obsoletas e desadequadas a quem pretende viver com autenticidade e amor. É uma honra tê-lo connosco, Gonçalo. Obrigado, que coisa incrível, que descrição incrível. Não sei se serei isso tudo, mas tento. Esforço-me todos os dias. Eu estou aqui, estamos com muita curiosidade, porque este testemunho, para quem, como nós, precisamos de testemunhos bons, testemunhos de facto de que é possível vivermos com autenticidade e que as famílias têm muitas constituições, não é? Não tem que necessariamente ser a família da mãezinha, do paizinho e o casalinho. Até não é? porque essa família nunca existiu. Essa família só existiu na cabeça das pessoas. Eu costumo dizer que a família tradicional não existe e nunca existiu, porque nós temos uma história. É pena que as pessoas saibam pouco, leiam pouco, se informem pouco, procurem pouco, e eu acho que mais do que nunca a nossa presença no digital é fundamental, porque vivemos uma era de absoluta desinformação e, portanto, é mesmo muito importante que quem se dedica a coisas sérias e bonitas saia de casa e venha dar o seu testemunho. E, portanto, aquilo que eu quero dizer em relação à família tradicional é que a família tradicional é uma utopia de uma herança em termos ocidentais, judaico-cristã, que nos fez acreditar que todas as famílias tinham pai e uma mãe. Isto é mentira, não é? A maioria das crianças foi criadas, por exemplo, no Estado Novo, sem mãe e sem pai. Foram criados na lavoura, foram criados na rua, foram criados na escassez, foram criados com pais que eram putativos, caixeiros viajantes, com não sei quantas famílias espalhadas pelo país. Portanto, a grande escolha que nós temos que fazer é entre a verdade e a hipocrisia. É só esta. E, portanto, dentro da verdade cabe toda a gente. Dentro da hipocrisia, eu não faço ideia, portanto, viver a minha vida com autenticidade. Portanto, esta ideia de que pai e mãe... agora vinha a menina para o casalinho, porque o casalinho é um menino e uma menina, e porque a menina veste rosa e o menino Mas veste também azul. já se sai do casalinho, depois também já começa a ser muito doidice. Já começa a ser, não é? Filhos a Isto mais já é também. filhos a mais. Sim. É? E, portanto... Estamos aqui espartilhados. Eu não estou e nunca estive. E, portanto, sabes que quando eu conheci o meu marido é profundamente idêntico a mim no que é estrutural, nos valores, nos interesses, na construção, mas é muito diferente vou usar uma expressão um pouco eclética, mas vou usar, no nervo. Eu sou uma pessoa com uma atitude muito aguerrida na vida, sempre fui. E sempre me ensinaram que não se abre nem se fecha portas ao pontapé, a menos que seja necessário. E se for necessário, pode-se dar um pontapé na porta, não é? Fazendo aqui um paralelismo com a parentalidade, não se grita, não se assusta a criança, mas se a criança estiver em risco e for para a estrada, qualquer grito, qualquer apertão no braço para assegurar serve. Pode não é? justificar. Obviamente. E, portanto, o meu marido ensinou-me uma coisa que eu acho muito bonita, honestamente. O meu marido é uma pessoa muito bonita, como pessoa, que é um homem interessantíssimo, uma pessoa muito bonita. E ele disse-me, pois é muito... Digo qualquer que eu estava irritado em demonstrar coisas óbvias. E ele disse, pois é,
é que é muito mais difícil ser livre. E ele tem toda a razão. Porque é muito mais, eu acho muito menos cómodo, não é? Acho muito mais incomodativo não ser livre, mas ser livre dá muito mais trabalho. Dá infinitamente mais trabalho. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho, porque... e vai dar cada vez mais, não tenho Mas se dúvidas. queremos estar bem, é nessa procura, não é? Pois é isso, quer dizer, eu acho que há pessoas que tão anestesiadas que foram pela sociedade, não é? E dou-vos um exemplo concreto. Eu ontem nas minhas redes sociais publiquei um vídeo sobre a não violência contra crianças. E há pessoas que empedernidamente acreditam naquilo e que não têm capacidade para sair dali. Bom, e essas, se não quiserem ser resgatadas, eu também lamento, mas só me canso por quem vale a pena. Não é por quem vale a pena, é por quem quer, não é? Por quem quer, de facto, sair deste lugar. E há pessoas que vivem bem nesse comodismo morno, indiferente, insonso, de uma vida mais ou menos. Porque é assim, sempre foi assim. Temos obras de comédia absolutamente fantásticas, agora há muito pouco tempo, nem sei se ainda está no ar, o Ruído, do Bruno Nogueira, faz-nos um desfile de estereótipos absolutamente delicioso, não é? Até porque ele é um gênio. E portanto é uma opção. E eu optei a minha vida toda por ser livre e por fazer rigorosamente o que me dava na real gana. Mais ou menos isto isto. incomoda muito, não é? Incomoda muito. Ser livre incomoda muito aos outros. Incomoda muito aos outros. Sabes que eu acho que incomoda particularmente a quem gostava de ser livre e não tem capacidade. Porque quem está bem resolvido, mesmo na sua ausência de liberdade, ou quem acredita convictamente naquele modo de vida, às tantas, eu vejo isto pela minha avó. Bem, a minha avó era uma mulher moderníssima. A minha avó não é exemplo de nenhum Essa é a melhor frase conservadorismo. sempre. A minha avó era uma mulher moderna. Moderníssima, a pessoa mais moderna, mais aberta. A minha avó, se fosse viva, teria neste momento 101 anos. Morreu há 10. Fez este ano 10 anos que ela partiu, com 91. Minha avó, com 16 anos, foi atriz. Minha avó, a mãe, morreu muito cedo, de tuberculose, como toda a gente morria naquela altura, ou muitas pessoas morriam. E ela ficou com uma avó muito pobre. Foi entregue a uma madrinha abastada que, pela frustração de não ter tido filhos, a tratava muito mal, até fisicamente. E ela fugiu do conforto para a fome, porque era onde tinha amor. Esta madrinha proporcionou-lhe ter sido atriz quando era nova, estamos a falar, sei lá, início dos anos 40, talvez. E depois conheceu o meu avô, que era separado da primeira mulher, Olha, e não estando... a modernidade também da separação. E não estando divorciado, porque era um inferno o divórcio. Era. A minha bisavó, foi ter com ela, a minha bisavó, mãe do meu avô, disse: o Abel está com muitas saudades tuas e, portanto, se tu não vais para o Porto, ele despede-se e vem ter contigo, fazes favor, fazes a mala e vais para o Porto. E ela foi. E viveu junta com o meu avô 2 anos. E dizia com muito orgulho: tomara muitas ter entrado na igreja como eu entrei na estação do Rossio para ir ter com o teu avô ao Porto. E foi sempre uma mulher moderníssima. Portanto, isto para dizer que eu acho que no limite é sempre uma opção. Agora, quem de facto defende e acredita naquele ramo de uma vida quieta, normalmente não chateia. As pessoas que se incomodam com a liberdade alheia são pessoas que... eu acho que gente bem resolvida não chateia a vida a ninguém, não é? Portanto, quem se incomoda com os outros, seja lá pelo que for... se calhar eu tenho meia dúzia de contactos de terapeutas bons e ias lá resolver isso. É o que eu acho. Miguel, eu tenho Miguel, desculpa. Toda a gente me chama Miguel. Imensa gente me chama Miguel. Eu tenho um filho Miguel, pronto. E agora, ele tem estado aqui no meu pensamento, estava a ouvir e houve aqui algumas ligações com coisas que ele ainda ontem me disse. Mas pronto, vamos deixar isso agora para outra ocasião. Eu tenho aqui uma curiosidade, Gonçalo, que é: Quando tomaste a decisão de seres pai e fostes pai a solo, não é? Sozinho, como é que sentiste resistências no sistema? Um homem sozinho, não é? Olha, eu decidi ser pai e fiz, antes da entrega do processo, a primeira coisa que se faz é a sessão A de formação. Eu fiz a sessão A de formação no dia 2 de março de 2016 e tinha sido...
peço desculpa, tinha sido promulgada a lei na véspera da minha sessão A lei que permitia a 2 homens ou 2 mulheres adotar. Ok. E eu não estando exatamente nessa situação, era obviamente um tema que me era caro e que me dizia muito. Aliás, na formação o slide ainda nem sequer estava alterado sobre quem pode adotar. E sabes que um dos motivos pelo qual eu me tornei, não quer dizer especialista, porque não me fica muito bem se calhar, mas muito conhecedor do processo de adoção, foi precisamente isso, foi precisamente o ir à procura de buracos, de vírgulas, que pudessem fazer com que o preconceito pessoal me pudesse impedir. E nunca senti isso. Houve um momento em que eu sei, assim, de uma forma... Sentes que quem trabalha no sistema não tem esse preconceito? Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Ok. O que eu disse e repito foi que eu não senti esse preconceito. Não te estou a dizer que ele não existe. As pessoas com quem eu contactei dentro desta área, na altura da adoção do Duda, na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, eu não senti isso. Mas sei, por exemplo, que terá havido alguma possibilidade do centro distrital do sítio onde o meu filho Duda vivia ter esperado para ver se apareciam outras candidaturas para mandar todas ao mesmo tempo ao CNA. Do que um pai sozinho. Exato. Sei que talvez tenha acontecido isto. O Miguel, que foi avaliado pela Segurança Social na altura, no processo do ISAS e da KK, sentou-se e a senhora perguntou-lhe qual de nós era mais mãe e qual era mais pai. A sério? Sim, já contei isto imensas vezes, mas eu acho que nunca é demais. Acho que é mesmo importante dizermos as coisas como elas são. E nessa altura nós já tínhamos este reconhecimento legal, ou seja, a própria lei sentiu necessidade do reconhecimento legal de trazer que não temos esses papéis tão assim definidos de pai e de mãe, já havia o reconhecimento legal da igualdade. Mas a questão é que a lei chega sempre depois da ciência, mas antes da mentalidade. Porque a ciência diz que está tudo bem em não ter pai ou mãe, e está tudo bem para o desenvolvimento da criança em relação a 2 pais ou 2 mães há muitos anos. E a lei esperou, porque estamos a falar de política, por uma dimensão maioritária favorável ao assunto, até para ter condições para fazer passar a lei na Assembleia da República. Mas a lei vai inevitavelmente à frente da mentalidade. Esta coisa da sociedade não está preparada. Nem sempre, mas neste... Em relação a direitos de pessoas LGBT, sempre. Não houve nenhuma lei, ou de IVG, por exemplo, não houve nenhuma lei que não se aprovasse. Bem, no caso da IVG já havia uma maioria favorável, porque houve um referendo. Mas no caso dos direitos de pessoas LGBT, não houve nenhuma lei em que não tivéssemos ouvido. A sociedade não está preparada. Como se nós não fôssemos parte integrante da sociedade e não devêssemos contribuir para essa mudança. Portanto, esta conversa a sociedade não está preparada está exatamente ao mesmo nível do não tenho nada contra, até tenho amigos que são. Sim. Que é uma falácia. Exato. Percebes? Olha, sim, tu tens razão. Olha, quando eu andava na faculdade, que há uns aninhos... 2. Por aí. Eu recordo-me perfeitamente de... quando passámos a ter a lei da união de facto, do reconhecimento da união de facto, e o meu professor dizer, estávamos nos anos 90, isto é só uma parvoíce. A lei da união de facto foi feita com um propósito muito claro, para proteger casais do mesmo sexo. E o que se fez foi uma forma de aldrabar um propósito da discussão que veio a público e não tratarmos da questão de fundo nesta altura, e vamos ter que esperar para resolver os direitos destas pessoas. Claro. Isto foi nos anos 90 e demorou. Ainda foi... 2010? Demorou 20 anos. Demorou. Isto foi na faculdade e quando eu ouço falar na lei de união de facto, penso, bem, o que se esperou? Sim, e vamos lá ver. Até isso prova que é meramente uma questão de preconceito individual, porque houve até quem dissesse, não lhe chamem casamento.
Até o Ricardo Araújo Pereira na altura fez o sketch do Verniec. Não lhe chamam casamento, olha, mas chamam-lhe Verniec. Porquê? Porque as pessoas confundem. As pessoas, vamos lá ver. O casamento é um sacramento para a Igreja Católica, não é? Para a lei é um contrato entre duas pessoas. Para ler um contrato. E, Direitos portanto, e obrigações, ponto final. Ponto final. Portanto, não Tudo há o resto nenhum é- motivo para nós vedarmos uma parte da população a ter opção de escolha se quer assinar esse contrato ou não. É mais ou menos como nós dizermos que pessoas com olhos azuis não podem assinar contratos de trabalho. Porque não? Porque aquilo não se fez para as pessoas de olhos azuis. Portanto, Porquê? Porque não. porque ponto. não? Porque não? Portanto, eu passei a vida a dizer isto. Enquanto não me permitirem ter os mesmos direitos do que as outras pessoas, pelo menos tenho que me fazer um desconto no IRS. Tenho que cobrar menos, não é? Sim. Vamos lá ver, se eu tenho tenho um menos desconto direitos, nos direitos, não é? também tenho que ter um desconto Nos nos deveres, como pois, é com evidente. certeza. Pronto, portanto, acho que só o conservadorismo bacoco é que pode justificar este tipo de coisas. Porque quando tu começas a descascar e quando a ciência está do lado da razão, eu lembro-me que o Dr. Paulo Núncio, já agora espero que tenha recuperado de ter sido colhido pela vaca lá em Vila Franca, o Dr. Paulo Núncio, líder parlamentar neste momento do CDS-PP, dizia de forma, e peço desculpa, bacoca, ao Miguel Valdealmeida, num prós e contras, que a criança tem direito a ter pai e mãe. Eu gostava que ele me dissesse em que estudo é que leu isto, porque não existe. Não existem estudos que digam isto. Não existem. Portanto, se o Sr. Dr. Paulo Núncio nos ouvir, ou alguém perto dele, que me faça chegar algum tipo de fundamento científico. Portanto, há um momento a partir As do crianças qual... precisam de ser parentadas, não é? Obviamente. E é isso. Obviamente. E E mais, nas crianças que chegam pela via da adoção, isso é particularmente evidente. Porque quando elas não são, elas próprias se tornam crianças parentalizadas. E isto é que é grave. Isto é que é grave. É que crianças que têm uma necessidade, que criam uma subtribo dentro da casa de acolhimento onde estão, criam responsabilidades parentais altamente disruptivas do ponto de vista do seu desenvolvimento para conseguir colmatar a ausência que sentem de uma figura parental. Sim. E mais, Gonçalo, há crianças que convivem e vivem e coabitam com os seus pais e são parentalizadas mesmo assim, com pais e com mães. Sim. Portanto, vemos crianças em estruturas familiares convencionais, muitas vezes a precisarem também ter esquemas emocionais e relacionais que os leva a parentar os seus pais. Portanto, veja-se o vazio relacional e emocional que há em algumas famílias e agora foste buscar o exemplo das crianças adotadas e vem-me automaticamente... Sim, há crianças que não são adotadas, que são biológicas, estão em famílias porque os pais se demitiram e lhes entregaram um ecrã para as mãos e demitiram-se da sua obrigação legal até. Umas vezes isso, outras vezes pais que, do ponto de vista emocional e do seu próprio desenvolvimento, imaturos, ou com pouca saúde do ponto de vista mental, ou com padrões de relacionamento altamente tóxicos ou doentios. Sem dúvida. E que... levam as crianças também serem seus cuidadores. E isto acontece. Mesmo sem... Sim, acontece imenso em casos até mais drásticos. Nota-se, vê-se imenso, não é? Assistimos todos, infelizmente, àquela terrível situação na Ilha da Madeira, em Machico, de um agressor a bater na mãe da criança, à frente da própria criança, e a criança é que estava a tentar proteger a mãe. E, portanto, claro que isto existe. E mesmo quando eu digo meteram-lhes um ecrã à frente, não é necessariamente com juízo de valor. Eu percebo que muita gente não sabe fazer mais, não sabe fazer melhor. Agora, ter crianças altamente parentalizadas é um problema gravíssimo que as pessoas nem sequer se apercebem. Não têm noção. E que é de uma dificuldade imensa, e eu acompanho e estou perto de várias pessoas com filhos que chegaram pela via da adoção e assisto a isto, e desmanchar isto é muitíssimo difícil. Sim. Desmontar Até porque isto é muito valorizado, Gonçalo. Quantas vezes se valoriza crianças que, olha, tens tanto cuidado com a mãe, é-se mesmo ajudar o pai, assim é que é. Não é ajudar das tarefas e de todos cooperamos não é dentro ajudar. de uma família, Isso não é? É cuidar obviamente. E no fundo substituir um papel. Fazer tarefas não é cuidar. Exatamente. Não é? Fazer tarefas é fazer tarefas. Porque até há crianças que nem fazem tarefas, mas estão como cuidadores emocionais do pai ou da mãe. E de facto é altamente destrutivo para o desenvolvimento da criança
Claro. impede-a de estar liberta para coisas básicas para o seu crescimento, para a aprendizagem, para a interação, para se sentirem cuidadas e não cuidadoras. Sem dúvida nenhuma. De facto, isso... olha, Gonçalo, em relação à tua família, e agora que era o tema que eu queria mesmo muito, muito tocar contigo, que tem a ver com as transformações familiares. E quando estava aqui a pensar na conversa contigo, cheguei a uma conclusão que agora parece óbvia, não é? É tão engraçado quando chegamos, agora era evidente, que a tua família é o exemplo claro de como as famílias se transformam, não é? Tu começaste, e hoje tem-se muita ideia de que está na moda as pessoas divorciarem-se, isto agora é uma moda, parece que é uma coisa que as Tudo é uma moda, o PhD é uma moda, ser homossexual é uma moda, ser trans é uma moda, é tudo uma moda. Pronto. Tudo que as pessoas não entendem nem querem entender é uma moda. É uma moda. E agora esta moda dos divórcios, a malta acha, agora não tenho nada a fazer, vou-me ali divorciar um bocado. Vou interromper só por uns breves segundos para te entregar informação muito relevante. Se és um profissional da área da família, da infância ou adolescência que quer apoiar efetiva e intencionalmente pais e filhos que vivem num contexto não conjugal ou que estão a passar por uma separação, então vem fazer formação, mentoria e supervisão connosco. Semeia bons princípios, rompe padrões e ultrapassa obstáculos metodológicos. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação, também temos apoio e formação para ti. Porque em vez de traumáticos, a separação e o divórcio podem ser uma reparação, um crescimento emocional e pessoal para todos os envolvidos. Para mais informações, segue um link na descrição do episódio. E agora, vamos já voltar à nossa conversa. Que até diminuíram, tanto quanto sei. Pronto, depois de muito aumentarem, exato, portanto, agora estagnou um bocadinho, pois. também há menos casamentos, portanto também há aqui um jogo de Ok, números, enfim. ok. Não, mas depois, divórcio não é a minha área, porque eu até Pronto. à data estou muito bem casado e... Nós aqui, quando falamos de divórcio ou separação, porque há pessoas que não Claro, se divorciam, claro. mas no fundo, do ponto de vista emocional, relacional, a separação tem o valor do divórcio, Obviamente. depois há a questão do contrato que muda qualquer coisa. Mas a tua família é muito paradigmática, porque fala-se em famílias recompostas, em famílias que houve uma separação e depois há novos casamentos ou novas relações. E olhar para o desenvolvimento da tua família, como fui acompanhando, não é? E sabendo assim, olha que engraçado, a família do Gonçalo nitidamente se foi recompondo ao longo do tempo. Não é? Tiveste primeiro, eras tu e o Duda, depois chegou o Miguel, depois chegaram os outros dois filhotes, e foi por via do desenvolvimento cíclico natural da família que ela se foi transformando. Sem dúvida. E eu acho isso espetacular, porque as famílias são cíclicas e são cíclicas biologicamente. Os nossos filhos crescem, não é igual ter uma criança de 4 anos ou termos um filho de 18 ou de 20. Claro. Ainda agora estavas a falar, não é? Quando eu tiver 50 anos já tenho os filhos crescidos. Sim, Porque sim, não é a sim. mesma coisa Não. parentar filhos com 20 anos ou filhos com 4. Nós não somos os mesmos quando parentamos aos 30 ou quando parentamos aos 50. Sem dúvida. Portanto, ciclicamente a biologia nos vai obrigar aos filhos e a nós a mudar. Depois vem tudo o resto, vem casamentos que acontecem, nascimentos que acontecem, mortes, separações. Deixa-me dar-te um exemplo muito claro disso. Antes de tudo isso, era eu e a Alice, que era uma labrador que eu tinha, e entretanto chegou o Duda, e depois chegou o Miguel, e depois chegou o outro cão, e eu só dizia a Miguel, esta gaja deve achar que eu enlouqueci. Porque tinha uma vida tão tranquila só comigo. Então éramos só E nós E eu dois. prego-lhe com uma criança em casa e depois prego-lhe com outro homem e agora prego-lhe com um cão e quando chegaram os outros dois ela já não queria acreditar, coitadinha, já estava muito velhinha e acabou por partir menos de um ano depois. Mas ela não queria acreditar, ela francamente às vezes olhava para nós e fazia Suspirava. completamente. Que Agora que eu estou a ficar velhinha é que ele Pá, traz esta barafunda toda. exato, é muito isso. Mas sabes que eu falo muito da questão do biologismo, porque acho que o biologismo é um tema muito importante, com muitas camadas, com tantas camadas que, por exemplo, nas casas de acolhimento faz com que os técnicos não proponham a adoção, nos tribunais os juízes não decretem a adotabilidade da criança, faz com que eu vá com os meus 3 filhos na rua e as pessoas digam, ai que engraçado, estes 2 são irmãos, não são? Porque são da mesma cor. Então, mas E há somos 3 irmãos. Pois, querida, da próxima dou o teu número de telefone e as pessoas entendem-se contigo. Mas as pessoas perguntam-me isto nas redes sociais, que giro, estes 2 são irmãos. Uma coisa é perguntarem-me se já eram irmãos biológicos, eu percebo, são duas crianças cabo-verdianas, portanto são negras, o resto da família é branca, e portanto percebo isso. Agora, o biologismo, dizem-nos coisas do género, está bem, mas olha, isso até o meu faz, e o meu é mesmo meu.
Portanto, nós temos todo um conceito de família mais profundo até do que a questão da família tradicional. Temos a família assente no biologismo. E é por isso que precisamos de arranjar rótulos dos patchwork, dos reconstruídos, dos recompostos. Quando a reconstrução do que quer que seja acontece das mais variadas formas. Nós só não vemos isso porque vemos... Porque é que as pessoas acham que adotar é um ato heroico? Porque não os veem bem como meus filhos. As pessoas veem que eu fui buscar crianças dos outros para criar. E quer dizer, tem de tão heroico como parir. Tem desafios diferentes, ok. Mas a decisão de ter um filho desta ou daquela forma não tem nada de heroico, até acho um ato relativamente egoísta, porque ninguém quer ter filhos a pensar nos filhos. Sim. Depois de eles nascerem a coisa muda. Mas o primeiro ímpeto é para nos satisfazermos a nós. Sim, no nosso papel que desejamos de relacionar. Ainda bem que falaste e referiste tão bem esta preferência legal pela biologia, não é? Pela biologia, porque de facto é assustador. É assustador em situações que não há dúvida nenhuma que é para retirar dos pais biológicos, não é? De que não há dúvida que não temos, e demoramos tanto tempo. E às vezes outras retiramos e não devíamos ter retirado. O sistema falha muito. Não é? Acho que deviam ter sido retiradas e morrem lá, e acho que são muitas vezes também mal retiradas. Também acontece. Há imensas. E isto tem muito a ver com um sistema, na minha opinião, claro, com um sistema que é esmagadoramente punitivo e não reabilitante. Em tudo, não é? Em tudo. Gonçalo, não sei se estamos aí totalmente de acordo. Pronto, e ainda bem, porque vamos aproveitar que ainda estamos em democracia, não é? Está por um fio, mas ainda estamos. E aí vais-me desculpar, nos tribunais de família somos mesmo muito não sei se digo esta palavra, mas tenho que a dizer, negligentes, porque tu tens verdadeiramente pais e mães que não assumem as suas responsabilidades e põem os seus filhos em perigo. E o tribunal a reconhecer, eu tenho perícias a dizerem-me que este pai ou esta mãe não tem competências parentais. Não, mas eu estou de acordo contigo. Eu acho que o contrário também acontece. E não pune. E não há punição quando havia de situações em que houve... Sim, mas também não há reabilitação. A questão é essa. Ou seja, a ter que haver, mais facilmente existe punição, é isso que eu estou a dizer. Não se reabilita ninguém. Eu dou-te um exemplo muito concreto. E atenção, quando falo em reabilitação, não quer dizer que a pessoa tenha uma falha ativa, que queira estar naquela situação. E vou falar de uma situação muito concreta. O Sr. Presidente da Câmara de Loures decidiu enfiar retroescavadoras no bairro do Talude e destruir as barracas. E, portanto, agora temos duas hipóteses. Ou subíamos todos para o lado e fingimos que não sabemos que existem crianças a dormir ao relento, ou vamos retirar aquelas crianças e colocá-las no sistema e pagar milhares de euros que podiam ter sido utilizados para apoiar estas famílias na habitação. Portanto, nós somos punitivos até quando somos nós a criar o problema, enquanto Estado. E eu não me demito da minha responsabilidade coletiva. Portanto, aquelas pessoas precisam de ajuda, não precisam de dormir ao relento. E isto é factual. Mas é que no meio daquilo há tráfico. Então investigue-se o tráfico, prenda-se os traficantes, está tudo certo. Agora, não podemos é criar um problema e depois eu subir para o lado e fingir que ele não existe. Agora, as crianças estão melhor agora? A dormir ao relento? Dentro de tendas? Com 8 graus, 9 graus, 10 graus durante a noite? E agora vamos fazer o quê? Vamos fingir que não estamos a ver ou vamos retirar aquelas crianças? E retirar é o que elas precisam? Porque são pais que não Exato. têm capacidade para parentar os seus filhos? Exato. Ou são pais que precisam de um teto? Por isso é que eu te digo, há crianças Exato. mal retiradas. Porque há qualquer coisa na lei que diz que não se retiram crianças por insuficiências económicas. Rimos os dois, não é? Rimos todos. Rimos para não chorar, porque a dimensão da carência económica é muito maior do que a falta de dinheiro. Porque nós tivemos há muito pouco tempo mulheres que não conseguiam sair, estavam sinalizadas pela CPCJ, não conseguiam sair das maternidades porque não tinham casa.
E estas mulheres queriam os filhos e tinham competências parentais, mas não tinham para onde ir. Portanto, é por isso que eu te estou a dizer que isto é uma forma de punição que se resolvia. Não estou só a falar de punição judicial. Nós estamos a punir estas pessoas que não fizeram nada de errado. Sim. Percebes? Em vez de as ajudarmos a reabilitarem-se. Sim, Sim, nesse... sim, estás a falar de uma reabilitação que não precisa de ser propriamente uma reabilitação pessoal, individual, no sentido da sua saúde mental, Não, ou das não. suas capacidades, mas pode ser neste Pode caso, ser por exemplo, financeira. financeira. Claro, Exatamente. claro. E é sempre pela via da punição, porque no limite retira-se a criança. Portanto, o Estado não tem capacidade para ajudar esta senhora a ter condições para pagar uma renda de casa, mas vai ter que arranjar condições para pagar 1.000 e tal euros por mês a uma instituição para esta criança ser acolhida. Isto faz sentido na cabeça de quem? É porque na minha não faz. Na minha também não. Na minha não faz. Faça-se contas e é básico. Obviamente, faça-se contas e é básico. Sim. Verdade. Verdade. Já mencionaste várias vezes nas redes e quando comunicas que para ti família, ao contrário do biologismo, é amor. O que faz uma família é sempre e só o amor. Eu aprendi muito disto ao longo da vida, porque a minha avó, aquela mulher moderna de quem eu falo muito, para te dar um exemplo concreto, e muita gente me pergunta porque é que eu quis adotar, eu não faço a mais pequena ideia. Não tenho nenhuma explicação racional, não houve nenhum momento. Agora, eu vivi numa família de adotantes e adotados. O que é que isto quer dizer? A minha avó, tanto como segunda mulher do meu avô, só tiveram a minha mãe. Mas havia 2 filhos anteriores. Da filha mais velha, que é uma tia minha tão velhinha, também já partiu, porque a minha mãe e a sobrinha mais velha têm praticamente a mesma idade. Quem criou, quando os meus tios tiveram que emigrar, quem criou o meu primo mais velho foi a minha avó. Estás a ver? E fala Criou- sempre da tal família tradicional e de tantas crianças. Criou o neto do marido. Não lhe era biologicamente rigorosamente nada. A única geração que não passou por divórcios na minha família foi a dos meus pais. Quer antes, quer depois houve divórcios. Os meus avós, todos se separaram. De um lado e do outro. Moderníssimos, Moderníssimos. Gonçalo, moderníssimos. Moderníssimos todos. Que modernice. Como é que eu não Não podias ser uma não pessoa tinha, moderna exato, também, não- pois claro. Como é que, não é? A pessoa, Está no sangue. pessoa quando planta bananas não colhe morangos, não é? Com certeza. E do lado do meu pai, a minha avó também tinha um marido, que era o avô Alberto, que eu sabia perfeitamente que não era pai do meu pai, mas que não me passava pela cabeça que não fosse meu avô. Pronto. Portanto, eu aprendi isto durante toda a vida. E depois, quando estudei o processo de adoção e quando procurei o que se dizia, ciência, encontrei uma frase que é atribuída, e eu acho que foi, de facto, que foi o Laborinho Lúcio que disse, Olha, depois- Laborinho Lúcia. e que depois foi Gosto muito. replicada por um professor de Psicologia na Universidade do Porto, em contexto de aula, que diz que os filhos biológicos também têm que ser adotados. E não é preciso, eu só tenho concluído o primeiro ano de Psicologia, mas não é preciso ser muito expert na área do desenvolvimento e conhecer minimamente teoria da vinculação, Vygotsky, Piaget, para se perceber que, de facto, a vinculação é muito mais emocional do que biológica. E não estou com isto a dizer que não há uma componente biológica, mas quer dizer, no caso de Bowlby, da teoria da vinculação, temos aquela célebre experiência do macaco, não é? Ele vai comer... Onde está o biberon, onde está o apesar biberon, de ser uma mãe áspera e dura. mas volta para o colinho fofinho com pelo, não é? Portanto, esta frase saiu-me um dia, é da minha autoria, o que faz uma família é sempre só o amor, saiu-me uma vez, mas é rigorosamente verdade, porque repara uma coisa, se a biologia se bastasse, e o que eu vou dizer pode soar redutor, e eu percebo, mas se a biologia por si só se bastasse, não existiam crianças para adotar. Não é? E é evidente que isto é multifatorial, e é evidente que dentro do multifatorial há muita não responsabilidade direta de pais e mães pela situação a que permitem que os seus filhos biológicos cheguem. E eu não quero ser injusto com essas pessoas. Agora, há uma coisa que é inegável. A biologia por si só não chega. E, portanto, de facto, e é muito engraçado, sabes, observar algumas coisas que, por exemplo, o Duda tem comportamentos que, se a minha mãe diz isto, nem que fosse teu filho biológico não era tão parecido. E, portanto, facilmente, nós atribuiríamos isto à biologia se ele fosse meu filho biológico. Exato, Era muito fácil. claro. A minha filha, e eu digo isto a brincar, mas é sério,
que nem sequer é da mesma cor do que a minha irmã, deita-se, senta-se, comporta-se como a minha irmã quando tinha a idade dela. Tão giro. Se fôssemos todos da mesma cor e fossem filhos biológicos, nós íamos dizer que isto era Atribuía. genético. Certo. É uma coisa que eu vos garanto. Não há uma única célula em comum. Portanto, percebes? Portanto, isto advém da minha experiência, da minha observação, não é? Porque há tantas famílias de tantas formas que não têm a ver com sangue, que de facto não é o sangue que faz isto. Claro. O sangue gera. E não é só com os filhos, não é? Eu acho que basta pensarmos no nosso dia-a-dia de pessoas familiares que partilhamos genes e variadíssimos e com quem se calhar nem sequer temos uma relação nada de especial, e pessoas que não nos são biologicamente nada e por quem temos um afeto profundo. As relações com os animais. Por exemplo, também. As relações Exato, com os animais. exato. O que é que faz? Não é o sangue. Sim, percebes? sim, Portanto, também de acho que facto, a estrutura. Porque é que eu acho que está muito associada ao biologismo? Porque a mulher aturava tudo, era assim, o homem estava na vida dele, ela criava os filhos e afeto também não existia na grande maioria das situações. Também há uma necessidade do ponto de vista material de ver onde é que os bens vão parar e Claro, onde é que, do claro, ponto de vista historicamente, não é? precisamos de Era assegurar. assim que as pessoas se casavam, era com esses pressupostos. Portanto, Foi era assim isso. até ainda um passado muito recente, não é? A frase que tu usas, podes repetir novamente. O que faz uma família é sempre e só o amor. Eu tatuei que só amor não chega. Uhum. E eu tenho uma amiga minha que tatuou amor, ponto. E então cada vez que falamos de amor, quando ela diz amor, ponto, eu digo, sim, mas só amor não chega. E não chega. E quando eu lhe digo, ou por outro motivo qualquer, digo, olha, mas só amor não chega, ela a seguir responde, mas sem amor também não vale a pena. Sem dúvida. Sem dúvida. Então gostava de te ouvir assim aqui a refletir um bocadinho sobre isto, porque eu estou contigo, assim por baixo. A família, o que faz a família é o amor, sem dúvida, mas só amor não chega. Só nada não chega, ou seja, nada isoladamente chega para coisa nenhuma, não é? Porque o amor sem a biologia também não existe, porque se não gerarmos novos seres, se não gerarmos os filhos, se os filhos não forem gerados, seja lá de que forma for, então não há amor, não é? Portanto, eu acho, como em tudo na vida, que a vida é um equilíbrio, um dar e receber, um sombra e luz, é constantemente uma conjugação de várias coisas, não é? Só uma camisa não chega, porque senão eu venho nu da cintura para baixo, só umas calças não chegam. Portanto, eu acho que nada chega isoladamente. E acho que às vezes eu acho que o amor pode muito. E acho que pode mais do que qualquer outra coisa. Acho que o amor é o que mais pode. É o que Para o bem mais. e para o mal, Gonçalo. Obviamente. Não sei. Disse obviamente, mas não tenho a certeza. Acho que também temos ainda, acho que também há o pressuposto de que o amor é sempre que o amor é sempre um instrumento saudável. E é. Na minha opinião, a não ser quando é doente. Então não é amor. Pronto, então estamos de acordo. Então não é amor. Então estamos Mas de acordo. nós temos Mas muitas quantas pessoas vezes o amor doentes. aparece? Então, calma. Mas nós não podemos culpar o borrego porque lhe puseram sal a mais. Foi o sal, não foi o borrego, não é? Nós não podemos. Desculpem lá. Então agora vamos culpar o amor porque os outros estão doentes? Não, escuta. Lamento. Não, há pessoas Não. Gonçalo, há pessoas que amam. E nem estamos a falar só em relações parentais, pode ser entre dois adultos que se amam, mas têm ferramentas para expressar esse amor, têm estruturas psicológicas, emocionais, relacionais, para expressar e para comunicar esse amor que não são saudáveis. Então não é amor. Pronto. Na minha opinião, claro, vale o que vale. Acho que o amor. Vamos lá ver. Nós decidimos. Pois, há coisas estás que são. a partir do pressuposto que estamos a falar de um amor maduro, responsável, íntegro, não é? Exato. E há muitos adultos, não é? E que vão morrer e que não chegam a esse patamar, não é? Sem dúvida. E olha, vê-se muito, eu diria,
em relações de filhos para pais, especialmente ali numa reta final da vida dos pais, acho que há muita gente que fica ali em nome, e é isto que, para mim, é isto que faz diferença. Há muita gente que fica ali em nome do amor, mas não quer necessariamente dizer que aquilo seja amor. Aquilo é construto social, aquilo é obrigação, aquilo é sentido de dever, aquilo é a opinião do senhor da mercearia que se calhar vai ficar chocado se eu não acompanhar um pai ou uma mãe que me espezinhou a vida toda. Não é o meu caso, atenção, não estou a falar de mim, os meus pais são... E nós temos, desculpem-me a expressão, a audácia de chamar a isto amor. Mas eu acho que amor não é isto. Ok. Eu acho que amor não é isto. E não estou a falar do ponto de vista técnico, só a falar Certo. do coração. E muito, eu acho que é Não importante amor, fazer não é amor. essa distinção. Essa... E ainda e nas redes sociais eu sou muitas vezes se sou atacado, obviamente, pelas coisas que defendo, sendo que eu nunca me tinha passado pela cabeça até me acontecer ser atacado por ter bom senso, mas está na moda. Basta olhar para a Assembleia da República, está na moda, atacar pessoas que têm bom senso. Mas o que a mim de facto mais me impressiona é as pessoas vivem dentro de caixas, percebes? Ainda há pouco, sobre este vídeo que eu falei da não violência, nós olhamos muitas vezes para pessoas mais velhas, séniores, de alguma forma abandonados, de alguma forma isolados, e eu comovo-me imenso porque eu tive minha avó até ter 34 anos e acho que fui um privilegiado e tinha lá está, tinha e tenho, que ela está comigo, uma avó moderníssima, interessantíssima, uma mulher incrível, mas não deixo sempre de pensar que pai e mãe foi este velhinho. Que curas não foram feitas aqui no meio, que pazes faltaram aqui, porque eu acho que de facto há histórias que só têm vítimas. Há histórias que só têm vítimas e que mesmo nos erros mais escabrosos aquelas pessoas, estes velhinhos abandonados, terão feito o melhor que conseguem. Agora, podemos julgar algum deles? O velhinho fez o melhor que sabia, o filho está a fazer o melhor que sabe também perante as ferramentas que lhe foram passadas. Portanto, há de facto histórias que só têm vítimas, e esta é talvez a exceção que eu abra. Eu acredito que aquelas pessoas se amem, mas não têm ferramentas. Podem não ter. Às vezes Podem não ter ferramentas. Às vezes não temos. Tu falas de outra coisa muito importante sobre a adoção e sobre os filhos que nos chegam via adoção, que é a bagagem que já trazem com eles. Os filhos que nos chegam, ou filhos que não são nossos, mas que chegam por via da recomposição familiar, quando há uma separação e novos casamentos, novas ligações, em que há filhos de várias relações e, portanto, esses filhos... Os meus, os teus e os nossos? Exato. A minha família é assim, os meus, os teus e o nosso. E também eles vêm com bagagens e também pensei, olha, outro paralelismo, não é? Esta ideia de que somos todos famílias muito diferentes. Se calhar não somos famílias assim tão diferentes, não é? As famílias, se calhar, são todas... A grande semelhança entre todas é esta diversidade. E quando tu falaste pela primeira vez, ou pelo menos que eu ouvi pela primeira vez, esta questão da bagagem, temos que nos lembrar que as crianças nos chegam com uma bagagem. Eu pensei que gira, isto também é muito importante nós nos lembrarmos quando é esta recomposição familiar. Os miúdos vêm com uma bagagem. A imagem que têm de um pai e de uma mãe pode ser bem diferente do pai e da mãe que estão agora ali. Um será deles e o outro não é? A imagem e a bagagem do que é uma estrutura familiar. E tem que viver ao sabor das decisões do adulto. Como uma pessoa que podem gostar mais ou menos. E que não escolheram, mas também lá está, via adoção. E que não deixa de estar a ocupar um lugar cimeiro que outrora pertenceu a um pai ou uma mãe. E agora como é que eu aparento a conciliar estes papéis que parece que em parte se sobrepõem, noutra parte são completamente distintos, não é? Então como é que, eu gostava de saber mais essa questão de como é que tu lidas, ou como aprendeste a lidar, o que é que fizeste dentro de ti para te preparares para os teus filhos e as suas bagagens? Olha, vou-te dar aqui um pequenino furo, como se diz em comunicação, sobre um tema que vou trazer brevemente no Pai para Toda a Obra, que tem a ver com
por exemplo, a criança que se sente menos ou mais excluída ou menos atendida do que um irmão. E nós, pais e mães, tendemos a dizer que disparate. E a coisa fica por ali. Porque como nós achamos que é um disparate, não damos atenção a isto. E é muito importante que nós percebamos que, independentemente de ser um disparate, é o que a criança está a sentir. E, portanto, nós temos que dar atenção. Sim. Eu, quando comecei a página Pai para toda a Obra, também achava que era um disparate um dia chegar a 50 mil seguidores. E cá estou, não é? E achava mesmo que era um disparate. Eu não acreditava que houvesse 50 mil pessoas, que houvesse, sei lá, de 10 mil pessoas que me quisessem ouvir, quanto mais 50 e tal mil, a quem agradeço do fundo do coração. Portanto, isto no fundo refere-se a tudo. Não interessa exatamente se o que está a acontecer é real ou não é real. Não interessa se eu tenho a certeza que não vou abandonar aquela criança. Aquela criança tem uma história de abandono e é isto que conta nas suas emoções, na sua formação enquanto indivíduo, no seu desenvolvimento. E, portanto, nós temos que dar atenção à bagagem, não a partir daquilo que nós sabemos que não vamos fazer à criança, não é? Mas exclusivamente por aquilo que nós sabemos que a criança está a sentir. E respeitar a bagagem é isto. No fundo é aquele clássico do posto nos sapatos dos outros, não é muito mais que isto, não é? No caso deles é muito difícil, até porque nós nunca sabemos tudo o que eles passaram, mas respeitar a bagagem para mim é isto, percebes, Mafalda? É nós olharmos para aquela criança e perceber, chegam-me coisas mesmo muito difíceis, mesmo de pais e mães pela vida de adoção, que têm uma atitude, pronto, já passou. Que de resto é uma atitude muito comum quando a criança cai, está toda esfolada, já passou. Já... Claro. Deixem-nos chorar, isso não é nada, não chore. Sim. Tudo isto é sempre muito igual, voltamos sempre aqui muito à base. Isso, mas percebes? repara, as semelhanças são incríveis. Voltamos sempre aqui muito, aliás, perante uma guerra todos os seres humanos são iguais. Perante a dificuldade somos todos muito mais parecidos do que diferentes. As nossas necessidades básicas são iguais para todos, não é? Comida, bebida, sono e necessidades fisiológicas e segurança. E sendo que segurança já está, enfim, na pirâmide de Maslow, um bocadinho mais acima, mas percebes? Portanto, voltamos sempre à base de tudo isto, que é, eu não, enfim, opinião pessoal, eu não adoro a expressão parentalidade positiva, porque acho que positivas serão todas, porque as pessoas estão a fazer o mais positivo que conseguem, mesmo que façam tudo errado. Mas gosto muito da parentalidade consciente, de pôr a consciência naquilo que estamos a fazer. Dou-te um exemplo concreto. Ontem, uns amigos nossos tinham um bilhete a mais para o jogo do Sporting. O Isas é louco por futebol e do Sporting. O Duda é um apreciador social de futebol, como aquilo é tema, deixa-se ir, é do Benfica. A Cacá gosta muito de estar onde os irmãos estiverem e, portanto, é Nossa Senhora do Botão de Aurora se ela também estiver a jogar. Ontem só havia um bilhete para ir ao Sporting e é evidente que isto gerou algum celeuma lá em casa. Porque os que não foram, eu também quero ir. Claro. E eu chamei individualmente cada um deles e disse: eu vejo que estás triste, eu percebo que estás triste, eu entendo perfeitamente e valido perfeitamente a tua tristeza, mas agora vamos pensar. Quem é a pessoa que mais ama futebol nesta casa? O Isas. Qual é o clube do Isas? É o Sporting. Quantos bilhetes havia? Era justo impedir todos de irem? Quando há um que tem particular apetência e particular apreço e pode desfrutar, se isto fosse, isto com o Duda, se isto fosse assim em relação à Benfica, o que é que faria? Se tu estivesses no meu lugar, o que é que farias? E é eu, então tens aí a tua resposta. E portanto, é possível, e é isto que eu passo a vida a dizer, com assertividade e com amor, explicar aquilo que ele não tem capacidade ainda para saber sozinho. Porque, malta, vá lá, eles não pediram para cá estar, não é? Portanto, acho que respeitar a bagagem é respeitar a criança.
No caso das crianças que nos chegam pela via biológica, é respeitar as emoções dali para a frente. No caso das que chegam pela via da adoção, é dali para a frente, dali para trás, dali para os lados, dali para cima, dali para baixo, dali para todo lado. Não é? Até porque nós não sabemos, que é um assunto muito importante da bagagem, e já agora vou trazê-lo, já que me pediste para falar sobre isso, nós não sabemos quando é que acionamos um gatilho. E pode ser em qualquer... pode ser um escantador a disparar, pode ser uma cadeira a arrastar, pode ser uma viagem longa de carro, pode ser uma ida ao lixo. Qualquer coisa pode ser um gatilho. E, portanto, não vamos viver em permanente sobressalto, como é evidente, mas... estejamos preparados. Obviamente, estejamos preparados e passemos a vida a prepará-los, a expô-los com responsabilidade a esses pequenos gatilhos, conforme vamos percebendo, mas preparando-os constantemente para... Claro. Porque eles também não... Sabes qual é o problema? Na minha opinião, nós, para além de altamente biologistas, somos altamente comportamentalistas. Portanto, olhamos exclusivamente para o comportamento. Exclusivamente. O menino não sabe ler, tem que ler mais. O menino tem a letra feia, tem que treinar a letra. O menino bateu, tem que ser castigado. Bateu porquê? Fiz um vídeo há dias sobre a criança chorar, e não é só chorar, é expressar-se emocionalmente com maior facilidade no seu ambiente seguro. Aquela coisa, estavas tão bem, agora chegou a mãe que já estás a parvejar. Pois com certeza chegou a tábua de salvação. Ai, mas é que eu hoje estou cansadíssimo, pá, tive um dia horrível. E ele não. A criança por acaso está fresca. Não acordou às 6h30 da manhã como tu, não apanhou 2 autocarros como tu, não teve frustrações, não teve frustrações na escola, chegou para fazer um exercício e não foi capaz, chega ao almoço, é a pior sopa de sempre que ele odeia, comeu e calou. À tarde, quando se tentava recompor e criar ali algum tipo de ligação aos coleguinhas, propôs uma brincadeira e ninguém quis brincar e ainda gozaram com ele, e chega a casa e, portanto, ele está fresco. Nós é que estamos mal. Claro. Malta, o adulto na sala somos nós. Os cérebros madouros somos nós. Obviamente. Claro. Obviamente. E sabes, quando se começa a fazer essa investigação que tu aí propões, que é, em vez de olharmos só para o comportamento, percebermos qual é a necessidade por trás do comportamento, não é? Também é um clássico, todos os comportamentos servem para satisfazer necessidades, nós sabemos isso, só que às vezes também perdemos essa capacidade de investigar qual será a necessidade, não é? Então devolvemos à criança essa responsabilidade de nos dizer, desculpa lá, o que é que precisas afinal? Mas estás a chorar para quê? Diz-me lá o que é que queres que eu... Como se muitas vezes nós próprios não temos acesso a qual é a necessidade, estamos com uma descompensação emocional, ou estamos ainda a investigar, a perceber o que é que... E perdemos muito isso, não é? O que é que será? De tentar, tentativa e erro. Nós também estamos à espera, o miúdo que nos diga o que é que lhe falta. E muitas vezes as crianças... Sim, mas também é um... Desculpa interromper. Também é uma coisa do miúdo que nos diga naquele segundo. Também ninguém se senta 10 minutinhos até... Claro, até sim, primeiro porque muitas vezes estão descompensados emocionalmente, outras vezes até podem não estar descompensados emocionalmente, mas ainda não perceberam qual é a necessidade. E outras vezes precisam do tempo para a conexão e a ligação se fazer, para conseguir partilhar essa necessidade. Nós às vezes fazemos saltos enormes nas expectativas com as crianças, não é? Que é, a partir do momento que a criança fala, então pode explicar tudo, e não é verdade, não é? Nós levamos muitos anos. Aliás, nós somos todos aqui adultos. O cérebro está pronto aos 24, não vos queria desanimar. Isto só estava bom a partir dos 24. Quando está? Quando está, não é? Quando está, porque há muita gente que não chega lá. O andar de cima fica sempre incompleto. E portanto, Portugal, quão importante, não é? E além disso nós vamos mudando. Também há necessidades que tu tens hoje, Gonçalo, que se calhar não eram tão prementes para ti há uns anos atrás. E haverá outras. E portanto, é no decorrer, nós também estamos a descobrir quais são as nossas próprias necessidades. Nós andamos aqui também ainda, e portanto, a lidar com a nossa própria bagagem, não é? E eu acho que nós temos muito... E isso foi uma coisa que eu aprendi, porque eu, paralelamente ao processo de adoção, quis sempre tentar fazer tudo o que estivesse ao meu alcance. E, portanto, fui acompanhado por uma psicóloga, paga por mim, para me acompanhar na preparação, na indagação do que é isto da infância, e por uma pediatra, com quem eu ia discutindo putativas patologias. Sim, porque ser pai através do processo de adoção é um bocadinho diferente, porque os outros têm 9 meses, não é? Para se preparar na adoção não é? É todo um processo. Sim, depende, quer dizer, há muitas formas de viver o processo, não é? Eu costumo dizer que desde que entras na lista de espera nacional, não estás, as pessoas costumam dizer, agora estás grávida. Não, estás a começar a tentar.
grávido ficas quando ligam a dizer é para avançar e depois tens um mês. Portanto, é a gravidez mais rápida da vida, não é? Pronto. E eu acho que e eu aprendi muito isso, porque eu tinha esse pânico. Se eu não souber uma coisa que ele me pergunta, diz, não sei. Pois, claro. Vamos pesquisar, vamos investigar juntos, vamos procurar. Eu tenho zero de problema de me vulnerabilizar ou de me emocionar à frente dos meus filhos. Não é descontrolar-me, não é? Claro. Mas ainda ontem estava a ver o The Voice e estava um miúdo cabo-verdiano, São Tomense, com o escalema, a cantar, a contar a sua história. O miúdo vem para cá, trabalha nas obras, à noite vai dar concertos para a rua. E eu emocionei-me imenso e o meu filho estava ao meu lado. Ele já nem liga. Porque acho bonito e como é que eu... O que mais ensina é o exemplo. E portanto, quando não sei, não sei. Quando me emociono, emociono. Quando estou triste, estou triste. Quando estou zangado. E respeito, quer dizer, obviamente que dentro da baliza de que eu sou o adulto e não posso tirar-me para o chão e chorar à birrenha, Claro. não há descontrolado. Até porque isso assusta imenso as Obviamente, crianças. mas emocionar-me com uma coisa bonita, com certeza, o mais Sim, possível. sim. Aqui a minha veia de advogada, uma curiosidade, Diga, doutora. que eu acho que é importante porque eu acho que não existe, apesar da lei já ter algum tempo, esta informação ainda não existe. Os teus filhos, adotados com o Miguel, os teus filhos e do Miguel, eles estão ambos registados. Como nossos filhos. Sim, o único impedimento que nós tínhamos na altura que desde 2016, a lei de adoção entre pessoas do mesmo sexo foi aprovada. Lá está, foi promulgada em 2016. Já era Marcelo Rebelo de Sousa, foi promulgada pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa no dia 1 de março de 2016. Isso está tudo certinho aqui, eu tenho aqui a minha cábula e é 1 impressionante. de março de 2016. São muitos anos disto, não? Daqui a muitos anos. E portanto a questão do segundo processo do Isas e da Cacá ter sido feito formalmente apenas em nome do Miguel tinha a ver com o facto de nós não termos 4 anos de conjugalidade. Aqui o processo há de início obriga, porém todavia contudo, ao mesmo tempo em que estávamos neste processo, estávamos no processo do Miguel adotar o Duda, portanto ele pôde adotar o Duda sem os 4 anos. Portanto, ele podia ser pai dos meus filhos, mas eu não podia ser pai dos filhos dele. Mas pronto, é uma formalidade legal que não estava cumprida. Quando o Isas e a Cacá chegaram, nós conseguimos ali numa semana, tínhamos acabado de cumprir os 4 anos e conseguimos ali numa semana converter o processo para uma candidatura de casal e portanto a partir daí o filme foi porque eles não eram portugueses e portanto foi a nacionalidade só. Que foi demorar, Foi só a parte da nacionalidade que é o terror. É um terror, um pavor. E eu, Matilde, beijinhos, obrigado. Minha sobrinha que é advogada e que me ajudou nisto, porque aquilo é um terror. Uns dizem uma coisa, os outros dizem outra, pronto. Mas sim, ou seja, a única coisa que nos impedia, e eu já falei várias vezes, e se calhar, obrigado pela pergunta, porque provavelmente há muita gente que nos Eu acho que é importante. Tem esta dúvida porque raio é que eles fizeram o processo em nome de cada um, teve só a ver com isto. No meu caso eu não conhecia o Miguel, eu conhecia o Miguel porque o Miguel queria adotar e que meteu conversa comigo. Por causa da adoção, diz ele. Agora já percebemos tudo. Mas no caso dele foi só a adoção para ti só trouxe coisas boas. Que giro. Só trouxe coisas absolutamente maravilhosas. Trouxe-me tudo, na verdade. Trouxe-me uma via profissionalizante que eu nunca imaginei. Trouxe-me... Eu sou ator, sou repórter, sou comunicador há muitos anos. E a vida ofereceu-me a história mais bonita que eu tenho para contar. E felizmente há uma comunidade cada vez maior que me quer ouvir e eu consigo chegar a cada vez mais pessoas a fazer aquilo que mais amo, que é contar histórias. Uau! Espetacular. É isto. Tão bom. Olha, e sinto-me um verdadeiro privilegiado, porque acho que isto é once in a lifetime, não é? Acho que isto não acontece aí na esquina. Já todos nós tivemos trabalhos que gostamos pouco, não é? E que a maioria das pessoas trabalham em coisas que não gosta, que, coitadas, tem que ser. Claro. Já me aconteceu, não é? Também trabalhei na Expo, diverti-me imenso, ganhei imenso dinheiro e depois gastei a história do dinheiro todo e tive que ir para o Pingo Doce para acabar de pagar a carta, que não sobrou nada, meu amigo. Mas pronto, mas há situações bem mais complexas e eu acho que tive a sorte infinda da parentalidade, porque neste momento já não é só adoção, não é? Neste momento a estudar psicologia, a investigar, a querer saber mais, já é a parentalidade como uma coisa bastante mais lata e porque acho que as pessoas estão sozinhas e precisam
E eu acho que as pessoas Marcela, precisam mesmo destes testemunhos de famílias com várias configurações e nós precisamos disto. Olha, Esta vontade, tu dares o teu testemunho, não é? Porque nós já falámos hoje sobre isto, elas existem e não há famílias iguais, não é? Mas esta tua vontade de partilhares, trazeres isto para... nasce de onde? Nasce de uma coisa muito, muito, muito concreta. Eu conheço a Tânia Ribas de Oliveira literalmente desde que nasci, porque ela fazia ginástica no Sporting com a minha irmã. O filho mais velho da Tânia, o Tomás, dizia coisas absolutamente deliciosas. Tinha assim umas tiradas e ela partilhava no Facebook. E eu lembro-me de pensar assim, eu adorava ter um filho que dissesse estas coisas. Tipo, super fora da caixa. E tive. O Duda era essa criança. No início era as partilhas. No início era as partilhas que eu fazia. Era. Que diziam-me coisas tipo, com licença no miminho que eu preciso de respirar. Ou eu dizia-lhe, estás-me a entalar, então desinstala-te. Era isto. E era o Tomás da Tânia por uma pena. Mas eu não posso acreditar que a vida me ofereceu isto. E comecei a partilhar. E as pessoas diziam-me, escreve, aponta tudo, faz um blog, escreve um livro. E eu comecei, acho que fui assim, das primeiras pessoas a dar a cara como um homem sozinho, homossexual. Comecei a receber imensas mensagens de pessoas para quem eu acho que fui talvez uma luz ao fundo do túnel de uma coisa que muita gente já tinha desistido e que já achava que já não era possível, e foi. E eu comecei a falar com as pessoas à minha volta e houve gente muito importante para mim que me disse inclusivamente, tens obrigação de falar, tens obrigação de partilhar isto. E portanto começou muito, de uma forma absolutamente espontânea, em 2018 ainda, e depois em 2021 nasce formalmente o Pai para toda a obra, dia 19 de março de 2021, convida-se a Dona Júlia Pinheiro, ela própria. Uau! Olha, e o Pai para toda a obra, qual é a maior obra de ser pai, Gonçalo? Eu acho que a maior obra de ser pai é tu conseguires deixar um legado de decência, de honestidade e de felicidade aos teus filhos. Acho que essa é a maior obra, é a obra que mais fala sobre nós. E se fizermos tudo bem já é difícil, se não fizermos tudo bem é quase impossível. E o mundo precisa de pessoas boas. O mundo precisa... Eu não quero saber se os meus filhos vão ser médicos ou astrofísicos ou engenheiros aeronáuticos. Não quero mesmo. Mesmo. Até porque eles terão capacidades e ritmos diferentes uns dos outros. Claro que... não vou dizer nomes, obviamente, mas claro que há um que eu... enfim, deposito determinada expectativa, porque todos nós temos expectativas, é mentira que não temos. Eu tento muito controlá-las, mas claro que eu olho para este e vejo de uma forma, olho para aquele e vejo de outra. Agora, se me disserem, vou viver a comer, a beber água de coco o resto da vida numa ilha paradisíaca e a pescar com uma cana, és feliz? Bora. É isso que deixamos. É a maior obra de ser pai, acho que é essa. Fazer gente digna, feliz, decente, que não vira a cara quando vir alguém com fome, que ajude a senhora que não consegue carregar os sacos, mas que não tem ninguém para levar. É isto, a maior obra. Voltamos sempre ao mesmo sítio. As maiores obras estão no simples, estão no básico, é o que eu acho. Ok. Olha, tendo estado agora aqui este bocado a falar connosco, Gonçalo, e não tendo tu nunca passado por um divórcio, ainda assim gostaríamos de saber... Passei. Passaste? Passei. E agora Ele é o meu segundo marido. E este plot twist? É mais ou menos público. Como é que nós não apanhámos isso? Olha, vou-vos contar a história muito rapidamente. Eu espero que o meu ex-marido não se importe. Ele era uma figura pública na altura. Ele era pivô da SIC Notícias. Eu fui casado com o Nuno Graça Dias, pivô da SIC Notícias na altura, e isto na altura foi muito falado, porque o Dr. Pinto Balsemão, mesmo sem estar previsto na lei, nós fomos casar a Toronto.
E mesmo sem estar previsto na lei, deu-lhe licença de casamento. Não sei se se lembram desta história. Não, de todo. Há quase 20 anos. Não. E nós fomos a Toronto casar. Separámos-nos quase 2 anos depois. E o mais engraçado é que eu e o Nuno, eu divorciei-me do meu primeiro marido. Eu peço desculpas, eu espero que ele não leve a mal eu ter dito o nome dele, acho que não leva, eu à minha falcão. Nós separámos-nos, mas como nunca tínhamos averbado o casamento em Portugal, também nunca tratámos do divórcio. Portanto, formalmente eu estive casado com este senhor até 2021, a altura em que lhe disse, olha, eu quero casar com este senhor que já cá mora, portanto se não te importas. Mal, a gente vai tratar Portanto, averbámos o casamento e divorciámos-nos para eu poder casar com o Miguel. Que giro, quer dizer... Olha, e já agora tiveste um Não, divórcio... giríssimo, um divórcio super... Aliás, tiveste um divórcio consciente, Gonçalo? Absolutamente consciente. Então, Quer dizer, ti... mais ou menos. Vou-te dizer porque é que menos consciente. Estávamos em pandemia e tínhamos marcado aquilo em Alcobaça, onde tínhamos uma pessoa que, dada a urgência, porque nós queríamos, eu e o Miguel, dar entrada do pedido de casamento, estávamos mais ou menos em confinamento, 2021, e o que é que sucede? Sucede que, pronto, a senhora marca o divórcio e há um dia que o meu ex-marido me liga e diz, estás onde? Estou em casa. Gonçalo, o divórcio é daqui a meia hora. Portanto, eu pedi o divórcio e eu faltei ao meu próprio divórcio. Oh, meu Deus! Ok? A minha irmã, que está também ligada a vários divórcios, diz-me, eu conheço imensa gente que falta ao divórcio, mas que peça ao divórcio e depois não apareça, foste o primeiro na minha vida. Portanto, eu pedi o divórcio e depois não apareci. Portanto, tirando esta inconsciência, ok, pronto. tudo o resto Um ato falhado, tirando um ato falhado. No momento do divórcio foi, no momento da separação, menos. Mas no momento do divórcio foi, aliás, cruzamos-nos em trabalho, trabalhamos para a mesma casa e, portanto, cruzamos-nos muito civilizadamente e com todo o gosto. E o que é para ti um divórcio consciente, Gonçalo? Com ou sem filhos? Ou é indiferente? É indiferente. Então, para mim, um divórcio consciente, quando há filhos, é que as pessoas tenham a umbridade de perceber que aquelas crianças não passaram a ser tacos de beisebol, continuam a ser pessoas. Continuam a ser, portanto, não são armas de arremesso, não são um meio para ferir o outro, até porque quando há filhos é muito importante que separemos o casal conjugal do casal parental. E eu, se há coisa que me orgulho de ter feito, e penso que o Miguel também, mas ele poderá falar por ele, é ter escolhido alguém com quem eu não sei se vou passar o resto da minha vida, mas sei que ele vai passar o resto da vida na vida dos nossos filhos e por consequência na minha. Portanto, eu não sei se ele será meu marido para sempre, mas sei que ele será pai dos meus filhos para sempre e tenho o maior dos orgulhos nisso. Que bom. Isso. Que maravilha. Gonçalo, nós temos Irmelinda Freitas nas nossas vidas também. E agora também temos no podcast. Que maravilha. E escolhemos um vídeo. Sabes que eu faço televisão, desculpa interromper-te, eu faço televisão. Portanto, cruzo muitas vezes com o Toy. E, portanto, Irmelinda é de familiar. É muito familiar. Beijinhos, Toy. E então, nós escolhemos um vinho para ti. Vamos beber? Olha que eu trouxe um saca-rolhas. E vamos-te explicar porquê. Conta-me tudo. Olha, escolhemos para ti um Dona Irmelinda Freitas Grande Reserva. Parece-te bem? Lindamente, nem sei se sou digno dessa honraria toda. Então, este vinho representa caráter, cuidado e excelência. Cada garrafa é o resultado de dedicação, paixão e persistência. É o parceiro perfeito para brindar às histórias que hoje partilhamos. Opa, obrigado. Cheias de autenticidade e riqueza de experiências. Muito obrigado, vocês são mesmo muito generosas. E pronto, eu acho que de facto com 3 filhos só se aguenta com uma pequena ajuda, não é? Sim, limpar, gerar a pessoa. Já que falámos de tanta consciência, desde que se beba com consciência. Com consciência, com moderação, verdade. Eu acho que Irmelinda Freitas é um ótimo aliado da parentalidade. Eu acho, muito. Aliás, o vinho, isto é rigorosamente verdade, juro, o vinho que eu tenho diariamente em casa é Irmelinda Freitas. Uau, que coincidência. Gonçalo, uma boa escolha. Muito obrigada pela tua presença, gostei. Obrigada, Gonçalo. Um prazer imenso falar de parentalidade, falar de pessoas, é mesmo um prazer imenso, portanto, estou cá sempre. Obrigada. Testemunhos bons precisam-se.